Hora da coluna Eu Quero Saber, para falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. É o nosso encontro de toda terça-feira com Paulo Souto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bora direto para as perguntas? Vamos embora. Vamos lá. A primeira de hoje é do Mário Alves. Ele diz assim: trabalho para uma empresa há mais de 17 anos. Se eu for demitido, eu posso continuar com o mesmo plano de saúde que a empresa me disponibiliza? Pode, Mário Alves. Agora você é que vai continuar pagando. Mesmo plano, mesmos valores, não tem problema algum. Isso é um direito que lhe assiste. Maravilha. Ronaldo Santos quer saber, para efeitos de cálculo de minha rescisão, o tempo que eu trabalhei sem carteira assinada, ou seja, clandestino nas palavras dele, deve ser considerado? Deve, sem problema algum. E, além de ser considerado, esse tempo também deve ser recolhido do INSS. São vários os impostos e benefícios que incidem sobre esse período. Se não for considerado, ele vai perder muita coisa. O Márcio Albuquerque pergunta: o funcionário que está prestes a completar o tempo de aposentadoria, 28 anos, tem alguma estabilidade no emprego? Mário, por lei, não. Por enquanto, não. Existe um projeto no Congresso Nacional onde prevê essa estabilidade. Mas em várias convenções coletivas existem cláusulas que garantem. Inclusive na categoria dos bancários de todo o Brasil, eles têm estabilidade. Como muitas outras têm, desde que conste uma cláusula na convenção coletiva, ele vai ter estabilidade. Eu já vi gente sendo demitida com 25 anos de empresa, com 25 anos de trabalho, infelizmente. A Maria Moreno quer saber: eu estava trabalhando em contrato de experiência e engravidei. Ao final eu fui demitida. A empresa poderia me demitir ou eu tinha alguma estabilidade? Patrícia, desde setembro de 2012... todas as empregadas gestantes que estejam em contrato por prazo determinado ou em contrato de experiência não podem ser demitidas. Elas têm estabilidade. Por quê? Porque o Tribunal Superior do Trabalho reformulou a súmula, o enunciado 244. Nesse caso, o que a Maria faz, então? Ela deve ingressar na Justiça pedindo retorno ao emprego ou pagamento desse período todinho que ela teria estabilidade. Neves Regis: tenho 55 de idade, 13 anos de contribuição junto ao INSS. Como eu devo proceder para me aposentar por idade com 2 salários mínimos? Neves, eu vou lhe dizer uma coisa. Você procura uma agência da Previdência Social para pedir informações. Eu, particularmente, me recuso a opinar sobre isso. Porque existe a questão do fator previdenciário. É uma fórmula muito complicada. Até as pessoas fazem uma simulação no próprio site da Previdência e muitas vezes não dá certo. Ela procura uma agência da Previdência Social e se informe lá, bem direitinho, que eles vão explicar como ela deve proceder. Às vezes é mais complexo, por quanto tempo ela deve contribuir. Se eu falar alguma previsão aqui, eu tô agindo precipitadamente, com risco. exatamente. Precipitadamente, eu prefiro não falar. Ô Paulo, a gente tem algumas perguntas ainda, mas eu vou fazer uma pausa por enquanto para a gente falar sobre o tema da semana, que, dando continuidade ao assunto da semana passada, a gente continua falando sobre o LOAS, só que agora para os deficientes. Semana passada a gente falou para os idosos e os deficientes também têm esse direito. A gente vai ver agora como que funciona, quem tem direito a receber e principalmente como que isso ajuda dentro de uma casa, numa família que tem direito a esse benefício. Olha aí. Na casa de Dona Lourdes, o benefício assistencial à pessoa com deficiência é a única fonte de renda da família. Dos 3 filhos que teve, 2, Jaqueline, de 33 anos, e Arthur, de 30, nasceram com deficiência mental moderada. Segundo os médicos, a idade mental deles é compatível à de uma criança de 7 anos e dependem da mãe para quase tudo. Se levanta de 11 horas, aí toma café, vai assistir televisão. Aí às vezes vai almoçar de 3 horas, porque toma café tarde, né? Vem me ajudar a jogar os pratos, vem ajudar aqui a olhar uma panela, vai mexer, mas ela não vem. Ela não consegue, não sei. É com o dinheiro do benefício que Dona Lourdes mantém a casa. Compra comida, remédios e roupas para os 2. Como são irmãos e moram no mesmo lugar, apenas Jaqueline recebe o benefício. A salvação de Dona Lourdes. É tudo, né? Porque se não fosse benefício, não tinha como viver. Não posso deixar só para ir trabalhar. Para conseguir o benefício, é preciso que a pessoa com deficiência passe por 2 avaliações, uma médica e outra social. As 2 são feitas pelo INSS. São elas que vão identificar o grau de limitação do possível beneficiário. Não há carência para a concessão do benefício. O valor mensal do benefício assistencial à pessoa com deficiência é de 1 salário mínimo por mês. A cada 2 anos, a pessoa com deficiência precisa passar por uma revisão no INSS que vai definir se ela continua ou não a receber o benefício. Para pedir o benefício, é preciso apresentar carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, comprovante de rendimentos da família e tutela, no caso de menores de 18 anos, filhos de pais mortos ou desaparecidos.
Paulo, nesse caso aí, eram 2 deficientes na família. Aí ela só recebe um benefício, é assim que diz a lei? Infelizmente. No caso do idoso, 2 idosos podem receber o benefício, desde que eles moram na mesma residência. No caso do deficiente, não. A lei não permite que os 2 recebam, apenas um. Eu acho isso uma injustiça. Para o idoso, ele tem direito, por que não para o deficiente? Os gastos são dobrados. Mas, infelizmente, o gasto até é maior, viu? Exatamente. Muitas vezes maior. Infelizmente, está previsto na lei, né? Então, mais uma vez, a mesma pergunta que eu sempre faço: é muito burocrático para ter direito a esse benefício? Não. Basta você agendar o atendimento na central de atendimento 135 da Previdência Social, preparar a documentação, separar sempre o rendimento da família, da entrada, o que você tiver de exames, de radiografias para provar deficiência, em caso de deficiência física, você junta e já leva. A Previdência marca um dia, você comparece. Geralmente é feito rápido, não tem problema. Preencher os requisitos, o benefício é concedido. Vou continuar com as perguntas aqui. Se você ainda tiver dúvidas sobre isso, sobre a LOAS para deficientes, escreve para a gente. Na semana que vem, Paulo responde. Paulo, a próxima pergunta de hoje é do Arlindo Lima. Ele diz assim: tenho 54 anos, sou hipertenso, diabético, recentemente tive um câncer. Estou com 29 anos de contribuição junto ao INSS. Posso me aposentar por invalidez? Arlindo, desde que você tenha a qualidade de segurado, ou seja, se ele não perdeu a qualidade de segurado, ele vai à Previdência Social, agenda uma perícia médica. Primeiro, vão conceder provavelmente um auxílio doença, e se ele realmente estiver totalmente capacitado para o trabalho, ele vai ter direito ao auxílio doença. Mas ele tem que ter a qualidade segurada do INSS, ele não pode ter perdido essa qualidade. Roberta Souza, gostaria de contratar uma acompanhante para uma idosa por 5 dias na semana, por 6 horas diárias. Quanto eu devo pagar? Como deve ser preenchida a carteira? E o INSS? Roberta quer saber os detalhes. Roberta, é o seguinte, primeiro, hoje nós já temos o valor por hora. O valor por hora hoje com o novo salário mínimo é R$ 13,29, certo? O valor por hora. Então você vai multiplicar este valor por hora pelas horas, esse valor pelas horas trabalhadas na semana. O número de horas. O número de horas. Aí ela chega ao salário. Quando preencher a carteira, vai colocar que o salário daquela cuidadora o valor é por hora. O INSS, ela recolhe exatamente sobre o valor que ela paga a empregada. Entendeu? Que você vê aí, no caso dessa empregada, dessa cuidadora, ela vai ter direito a R$ 592,20. O INSS deve ser recolhido sobre este valor. A obrigação do empregador é isso. A do empregado é complementar este valor quando ela exerce outra atividade. Sandra Carla, o aposentado por invalidez tem direito a 13º salário? Pronto. A pergunta da Sandra Carla é exatamente porque o beneficiário do LOAS, sim, do benefício assistencial, não tem direito ao 13º salário. E muitos deles dizem que são aposentados do INSS, mas não têm o 13º salário. Não, eles não recebem a aposentadoria por invalidez, porque o aposentado por invalidez tem direito ao 13º. Agora, quem é beneficiário do LOAS não tem direito ao 13º. Paulo, obrigada pelas respostas de hoje. A gente se vê aqui na terça-feira da semana que vem. Você sempre pode escrever para a gente. Estão aí os nossos e-mails, euquerosaber@cabobranco.tv.br ou euquerosaber@paraíba.tv.br. Escreve, sua pergunta vai entrar na lista, mais semana, menos semana, ela vai ser respondida aqui, né, Paulo? É porque tem muita gente que escreve para cá e às vezes fica perguntando assim, minha pergunta foi selecionada? Não tem isso, a gente responde todas as perguntas que chegam para a gente. É porque às vezes demora um pouquinho, mas o Paulo responde. Obrigada, querido, até semana que vem, terça-feira eu te espero. Semana que vem. Boa semana para você. Para você também. Agora